Gente, o texto bíblico de Êxodo 33, de 7 a 11, é um texto muito interessante, eu gosto muito dele. Está até transcrito aí na folha que vocês receberam. O texto diz o seguinte: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. O interessante, esse texto, eu já até peguei aqui, já falei a respeito dele, né? Eu gosto muito desse texto, que vai falar um pouco sobre o dia a dia de Moisés, lá durante aquele período que estava no deserto, que a gente chamava de Êxodo, levando o povo do Egito para a terra prometida. Esse povo difícil, que dava trabalho para Moisés e que dava trabalho para Deus. Moisés já havia aprendido com o seu sogro, quando a gente olha lá no capítulo 18 desse mesmo livro de Êxodo, né? Que era muito difícil para ele ficar ali o dia todo ouvindo aquele povo. Aí o sogro de Moisés, chamado Jetro, falou assim: Moisés, tu está cansando o povo, né? Divide a carga, escolha 70 homens e faça um pouco a carga para eles. E Moisés atendeu esse pedido. Mas mesmo assim o trabalho ainda era desgastante. E Moisés sabia que durante o dia, atendendo aquele povo, seria muito difícil ele ficar a sós com Deus. Então o que ele fez? Ele criou esse costume e fez uma tenda fora do arraial, longe do povo. E todo dia ele ia para lá e ficava a sós com Deus. E olhando para esse texto, eu queria propor aqui como título: a essência da oração. Muito se fala sobre oração, né? E quanto mais se fala, mais tem a se falar. Os próprios discípulos de Jesus chegaram uma vez para ele e falaram assim: Senhor, nos ensina a orar como João tem ensinado os seus discípulos. E Jesus foi lá e ensinou. Então veja que oração é algo também que se aprende. E a melhor maneira de se aprender sobre oração não é lendo livro. A gente pode ler livro, deve ler livro sobre oração. Não é ouvindo vídeo ou pregação sobre oração, e a gente deve. Mas a melhor maneira de se aprender sobre oração é orando. E olhando aqui para esse texto, a gente aprende algumas coisas sobre oração. E a primeira coisa que eu acho que a gente deve aprender sobre oração, principalmente sobre a sua essência, é que oração precisa se tornar um costume na nossa vida. Veja que o versículo 7 diz o seguinte: ora, Moisés costumava. Veja, ele não fazia isso de vez em quando, esporadicamente. Ele fez desse momento de oração naquela tenda de congregação um costume. E nós precisamos fazer com que a oração se torne um costume na nossa vida. Algo que até que a gente vá fazer como se fosse de forma automática. Tem coisas no nosso dia a dia que a gente não precisa colocar lá na agenda para a gente não esquecer, né? Eu lembro quando eu trabalhava na cozinha, tinha um chefe linha dura, que tinha alguns funcionários que esqueciam no dia de fazer o exame periódico. Aí ele chamava na sala dele: por
Por que você não foi? Ah, eu esqueci. Você esqueceu de almoçar hoje? Você esquece de pegar o pagamento no dia da lei? Não. Por que você esqueceu do exame periódico? O exame periódico é importante. Então, da mesma forma, a gente não esquece de almoçar, a gente não esquece de tomar café, porque se tornou um hábito, um costume. E a oração precisa se tornar um hábito na nossa vida, um costume. E não apenas a gente buscar Deus esporadicamente para fazer pedido, para orar quando a gente está com necessidade. A oração tem que se tornar um costume na nossa vida. Acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender sobre oração é a luz desse texto. Como eu disse, o versículo 7 começa lá. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial. Ele ia lá conversar com Deus. Era um costume dele, todo mundo já sabia. E nós precisamos ter esse costume. Alguém aqui assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Um filme bonito, né? Todo mundo tem que ter um quarto de guerra. Tinha que ter o nosso quarto de guerra. Ah, não tem um quarto de guerra, então vai lá para a área de serviço de guerra. Vai lá para o banheiro, orar no banheiro. Qual é o problema? Se for, o importante é ter esse lugar, certo? É ter esse momento, esse lugar de guerra. E não é só isso. Quando a gente fala, eu vou lá para guerrear em oração, eu acho que isso é guerrear em oração. É uma das partes da oração. Mas tem muito mais coisas sobre oração, certo? A gente fala de quarto, mas é um cantinho, né? Sim, é um cantinho, né? É um lugar tranquilo. Aqui Moisés tinha essa tenda que ele arrumou lá fora, né? Então a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a essência da oração: a oração precisa se tornar um costume na nossa vida, virar hábito. Segunda coisa que a gente vê nesse texto é que a oração precisa se tornar prioridade diária. Além de ser um costume, precisa ser prioridade diária. Veja que Moisés priorizava, que o versículo 7, ó, mais uma vez. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Ele ia todos os dias para aquele lugar. Além de se tornar um hábito, um costume, ele priorizava, porque ele sabia que se ele não fosse logo cedo, depois ia ter muita coisa para fazer durante o dia. Quando a gente fala priorizar a oração, não significa que tem que ser a primeira coisa a gente a fazer durante o dia, porque tem gente que logo cedo não levanta muito bem. Mas quando eu falo priorizar, é escolher o melhor momento durante o dia e deixar, esse é o melhor momento. Tem pessoas que fazem isso de manhã, que estão mais dispostas. Tem pessoa que o melhor horário é à noite, tem pessoas que o melhor horário é durante o meio-dia. Mas o importante é qual é o melhor horário que você tem durante o dia. Priorize e separe aquele momento para a oração. Moisés fazia isso todo dia, logo cedo. E nós precisamos, além de fazer da oração o nosso costume, fazer com que ela seja prioridade na nossa vida. Se tiver que deixar uma coisa, a gente vai deixando, nunca oração. Mas às vezes a gente vai fazendo as coisas, aí chega lá no final da noite e a gente fala assim: Deus, eu estou tão cansado, mas eu sou crente, eu preciso orar. Desculpa, Deus, eu não orei durante o dia, mas me dá uma boa noite, né? Aí a gente faz aquela oração relâmpago e vai dormir. Foi prioridade? Não foi. Então nós temos que aprender a fazer com que a oração se torne costume e também se torne uma prioridade diária, todo dia. Não uma prioridade semanal, uma prioridade mensal, prioridade diária. Terceira coisa que a gente aprende aqui também nesse texto, que a oração precisa se tornar um momento íntimo. Veja que o versículo 9 e o versículo 11 mostra isso. Versículo 9: uma vez dentro da tenda, longe do povo, se fechava naquele lugar. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor
falava com Moisés. Olha que coisa interessante. Não diz que Moisés falava com o Senhor. Com certeza ele falava. Mas fala que o Senhor falava com Moisés. Versículo 11. Olha lá. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Ele ia lá, ficava falando com Deus, Deus falava com ele como se falava com um amigo. Então, essa parte aqui mostra que havia essa intimidade entre Moisés e Deus e Moisés. Às vezes a gente vai orar e tem pessoas que até mudam a voz quando vão orar, né? Pede para orar e ele chega lá. Ele fala assim normal, quando pede para orar, ele diz: Altíssimo Deus, soberano Deus. Muda até a voz, né? Deus é altíssimo, Deus é soberano. Mas a gente tem que fazer com que a oração seja algo íntimo. Isso é a nossa oração secreta, tá, gente? A oração coletiva não precisa ser tanto assim íntimo. Mas quando a gente desenvolve essa intimidade com Deus, na nossa oração secreta, no nosso dia a dia, até as nossas orações coletivas se tornam diferentes, como a gente vai ver. Deus é altíssimo, é soberano, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é nosso Pai. Jesus, quando ensinou a orar, ele fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai. Isso é Pai. Você não precisa usar de protocolo. E eu sempre gosto de ilustrar isso numa coisa interessante. Um senhor trabalhava numa grande empresa, na linha de produção. E ele estava passando por um momento difícil e ele queria falar com o dono da empresa. O dono da empresa não ficava na linha de produção, ficava lá no escritório. E ele precisava falar para ver se aquele dono da empresa adiantava as férias dele, 13º, para ele cobrir uma necessidade urgente. E ele pegou no dia de folga, foi até lá, o escritório da empresa, e aí ele subiu lá. Quando chegou, falou com a secretária: eu preciso falar com o dono da empresa, é coisa urgente. Ela falou assim: olha, infelizmente não posso, você teria que agendar. E mesmo não agendando, você chegou aqui, ele está em reunião, ele não pode te atender. E aquilo ficou tão triste. Aí ele desce, pega o elevador, desce e fica lá na frente da empresa. Ele senta na calçada e começa lá a chorar. E daqui a pouco chega um garotinho que tinha mais ou menos uns 7, 8 anos e viu aquele homem chorando, ficou compadecido, sentou do lado dele e perguntou: por que você está chorando, Senhor? E aquele homem falou assim: eu estou passando uma necessidade tremenda e eu trabalho nessa empresa, eu queria falar com o dono, eu vim aqui, mas a secretária falou que eu tinha que marcar uma reunião e hoje ele está aí, mas ele está em reunião, não pode me atender e eu precisava falar com ele urgente. A menina falou: é só isso? Então eu vou te levar lá. E aquele homem pensou que ele não estava brincando, mas ele pensou assim: ó, não tenho nada a perder, né? O menino estendeu a mão, ele pegou na mão do menino, o menino pegou na mão daquele senhor e foi entrando, passando pelo segurança, subindo o elevador. Quando chegou lá na sala da secretária, deu bom dia para a secretária e foi lá, abriu a porta do dono da empresa. E o dono da empresa realmente estava em reunião. E o menino, quando abriu a porta, olhou o dono da empresa e falou assim: papai, esse homem precisa falar com o senhor urgente, atende ele, papai. E o pai, olhando para aqueles, falou assim: olha, meu filho, tudo bem, estou em reunião, manda ele aguardar na sala lá da secretária, e assim que eu acabar a reunião, eu vou atender esse homem. O que a gente aprende diante disso? Deus é importante, é soberano, mas é o nosso Pai. E se a gente chegar diante dele como Pai, a gente não precisa de protocolo, ele está sempre disposto a nos ouvir. Por isso que a oração tem que se tornar esse momento íntimo, da gente chegar para Deus e falar o que está acontecendo. Às vezes a gente faz cada oração, você dormiu mal à noite, acordou de mau jeito, né? Às vezes o colchão de bola está furando e você acordou. Aí você acredita e fala assim: ó Deus, obrigado pela noite maravilhosa. A noite foi maravilhosa? Não. Diga: Deus, eu passei mal, eu não aguento mais esse colchão, eu estou aborrecido, estou cheio de dor, me ajuda a trocar de colchão. Ser sincero. Quando a gente lê o texto de Mateus que fala da oração do Pai Nosso, veja que Jesus fala assim: tu, quando orares, entra no teu quarto e fala com teu pai, que teu pai que está em secreto
vê a tua oração. Não fala que ele ouve, fala que ele vê. Aleluia. Ele sabe que está no nosso coração. Então a oração tem que se tornar um momento íntimo. De falar com Deus sem protocolo e falar o que está acontecendo. Fala, Deus, olha, o processo. Aquele cara está me tirando do sério. Eu queria esquecer que é crente e dar de maneira. Mas Deus, me ajuda a ter paz, a amá-lo. Me dá sabedoria para lidar com essa situação. É isso. Então, além da oração precisa se tornar um costume, além da oração precisar se tornar prioridade, além da oração precisar se tornar um momento íntimo, olhando para esse texto eu vejo que a nossa vida de oração precisa fazer diferença na vida daqueles que nos cercam. Quando a gente desenvolve essa intimidade com Deus e faz da oração um hábito, uma prioridade, as pessoas vão sentir diferença na nossa vida. Veja o versículo 10 aqui, ó. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da entrada da tenda, e todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Veja, o povo ficava ali de longe, mas sabia. Quando Moisés entrava nas tendas, ele sabia que Deus estava presente, porque a coluna de fumaça de nuvem descia ali. E aquele povo era contagiado por aquele momento, e fala que lá da tenda deles, eles adoravam o Senhor. Eles viam que havia uma coisa diferente na vida de Moisés. Deus se fazia presente, e aquilo impactava a vida deles. A nossa vida de oração tem que fazer diferença tão grande na nossa vida, que vai impactar as pessoas que estão ao nosso lado. Vocês sabem o que aconteceu quando Deus chamou Moisés para subir lá no Monte Sinai? Ele ficou 40 dias e 40 noites lá. Quando ele desceu, alguém lembra o que aconteceu? O rosto dele estava Tão brilhando que o povo não podia olhar para ele, ele precisou colocar um véu. Isso significa que quanto mais tempo a gente passa na presença de Deus, as pessoas vão sentir diferença na nossa vida, né? A gente não vai precisar colocar um véu, mas as pessoas vão olhar para a nossa vida. Olha, você está com uma luz diferente, você está brilhando. Isso é o reflexo, é o resultado da nossa vida de oração. Vai fazer com que as pessoas sintam a diferença, vai fazer diferença na vida das pessoas que nos cercam. E finalmente aqui o item 5, nossa vida de oração precisa despertar o interesse de outros. Veja o versículo 11. Aleluia. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Veja, despertava aquele momento, despertava o interesse na vida de Josué. Ele se tornou uma espécie de sombra de Moisés. Onde Moisés ia, ele ia, porque ele via a diferença na vida de Moisés. Então a nossa vida de oração precisa também despertar o interesse em outras pessoas para ter uma vida de oração como a nossa. É isso que eu queria trazer para nós, né? Não para vocês, para nós. Eu também me incluo na noite de hoje a partir desse texto de Êxodo 33, de 7 a 11. Para a gente olhar para a oração não como um peso, não como um fardo, mas como algo prazeroso. Não como um momento de oração aqui só na igreja, ou quando a gente está em casa na hora de agradecer pela refeição, ou só para dormir, ou só para acordar, mas fazer da oração algo que se torne costume, prioridade diária, algo que estabeleça um momento de intimidade nós com Deus, e que isso influencie as pessoas que nos cercam e desperte o interesse neles. E aí tem algumas atividades para vocês fazerem em casa. Primeiro, quanto tempo diário você dedica à oração? Responda para você mesmo. Mas chegue amanhã em casa, a hora que você for orar, coloque o relógio lá, na hora que parar, e veja quanto tempo. E chegar no final do dia, sono. Quanto tempo você gastou em oração durante o dia? Segundo, qual a sua maior dificuldade para desenvolver uma vida de oração? Cada um
tem alguma dificuldade. Terceiro, nesta semana lá, ore pelo crescimento e despertamento da igreja. Quarto, olha aí, presta atenção. Escolha alguém da igreja e ore por ela durante um mês. Uma pessoa só. Sei que vocês oram, mas escolha uma pessoa para fixar nela e orar por ela durante um mês. Começa hoje. E aí hoje é dia 28 de maio. Quando for 28 de junho, chegue para essa pessoa, eu orei por você durante um mês. Como está a sua vida? 5. Elabore uma agenda de oração. Então coloque lá, segunda-feira eu vou orar por missões, terça-feira eu vou orar pela igreja, quarta-feira eu vou orar pelo departamento infantil, quinta-feira eu vou orar pelas senhoras. Faça isso. Vai ficar muito mais fácil da gente desenvolver esse momento de oração. Tá certo? É isso que eu queria compartilhar com cada um de nós nessa noite. Pai bondoso, nós queremos agradecer por esse momento de estudo, de aprendizado da palavra, te agradecer mais uma vez por esse grupo que se faz presente aqui todas as quartas-feiras. Mais uma vez pedir que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de cada um deles. E que teu Santo Espírito continue trabalhando em nossas mentes e corações, mas principalmente sobre o que nós estudamos hoje, sobre oração, para que a gente desenvolva essa vida de oração da maneira que tu queres e da maneira que nós precisamos também. Agora eu peço, como a gente sempre pede, que essa parte do culto agora que vai terminar, que os teus anjos nos levem para os nossos lares, nos proteja e nos guarde, que o teu Santo Espírito nos dê uma noite maravilhosa, um sono reparador. Nós estamos orando sempre para que o Senhor nos dê sonhos proféticos e nos dê uma manhã abençoada na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você.